E para a aula de hoje vamos continuar falando de função, né? Fazendo uma revisão aqui, a gente está buscando coisas que são do nosso dia a dia, né? E aqui, eu fiz esse exercício com vocês? Fiz esse exercício com vocês e vamos falar hoje sobre domínio de uma função, né? A gente já viu o domínio de uma função quando ele está no gráfico, né? Aí quando está no gráfico ele fica lá bonitinho, né? Aí, olha só, domínio de uma função são os valores que x pode assumir. Então, se eu pensar assim, que o domínio de uma função são os valores que x pode assumir, a gente vai buscar as restrições dessa função. Por exemplo, deixa eu... minha ferramenta de desenho aqui. Ô, gente, tá fazendo reforma aqui do lado. Se não tiver dando para vocês me ouvirem, vocês me falam, tá bom? Porque o pessoal decide bater bem na hora da aula. Olha só. Nessa primeira função aqui, vamos pensar o seguinte. Tem alguma restrição no domínio? Ou seja, meu x, ele é impossível de assumir algum valor para não existir essa função? Não, né? Então, nesse caso aqui, nessa primeira função, eu posso falar que meu x, ele pertence aos reais. Vou colocar assim, reais assim. Então, meu x pertence aos reais. Nessa segunda equação, tem alguma restrição? A restrição, olha só, vou mostrar para vocês. A restrição está aqui, ó. A restrição está aqui. Por quê? Porque no denominador não pode ser zero. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar a restrição aqui, ó. Então significa que x menos 4, ele tem que ser diferente, eu vou colocar assim, ele tem que ser diferente de zero. Então, se meu x menos 4 tem que ser diferente de zero, significa que meu x, ele tem que ser diferente de quanto? De 4. Então, como é que eu escrevo essa função? Eu vou escrever essa função, esse domínio, da seguinte maneira. Vou colocar assim, ó. Posso colocar x pertence aos reais. Aí coloco o tracinho tal que x tem que ser diferente. Vou colocar x tem que ser diferente. Deve ser diferente de 4. Por quê? Porque se x for 4, a minha função não existe. Já para essa aqui, ó, para função 3, eu tenho o quê? Qual o valor que raiz não pode assumir? Raiz pode ser zero? Raiz pode ser zero, não pode? Se raiz pode ser zero, eu vejo aqui. Isso mesmo. Na terceira, perguntaram assim, ó. X, ou seja, esse valor dentro do parênteses aqui na raiz, não pode ser negativo. Então, eu falo que x menos 5 tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Por quê? Porque esses valores aqui, ó, eles não podem ser negativos, certo? Esse valor, na verdade, esse valor aqui, ó, esse valor aqui não pode ser negativo, porque não existe raiz de número negativo. Então, quando a gente faz essa conta, eu vou fazer a conta aqui. Se x menos 5 tem que ser maior que zero, então x tem que ser maior ou igual a 5. Então, como é que eu escrevo isso aqui? Escrevo que x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 5. Ficou claro todo mundo? Se ficou claro para vocês, levanta a mão aí no chat para eu ficar. Beleza. Beleza. Então vamos continuar.
Então, continuando nossos slides aí, né? Então, vamos determinar o domínio dessas funções aí, das duas. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá bom? Não sei, teve alguém que já fez aí? Quem já fez, levanta a mão aí no chat. Quem já fez, levanta a mão aí no chat, pra gente ficar. Então, não tem... Então, vamos lá, vamos fazer essa atividade. Eu vou dar um tempinho de 3 minutos aí para vocês tentarem resolver, tá bom? Então, vou pausar meu áudio aqui, porque aqui tá barulho. E pediram para eu resolver... Pediram aí para eu resolver a questão 8, que é baseado nesse mesmo princípio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa questão aqui primeiro e vocês vão prestar atenção para resolver a questão 8 na página 37. A gente vai chegar lá, vocês vão entender melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui. Letra A. Eu sei que x menos 9, ele tem que ser o quê? X menos 9 tem que ser maior ou igual a zero. Né? Porque ali dentro não pode ser negativo. Então, na primeira, eu tenho que a resposta é x tem que ser maior ou igual a 9. Então, aí, parabéns para quem mandou a resposta correta. E eu posso colocar assim, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 9. Beleza? Na nossa letra B, a gente vê que em cima não tem nenhuma restrição, só que embaixo tem que ser diferente de zero. Então, eu vou colocar x menos 5 tem que ser diferente de zero. Como x menos 5 tem que ser diferente de zero, então eu vou falar que x tem que ser diferente de 5. Nossa resposta ficaria x pertence aos reais, tal que x vai ser diferente de 5. Vocês conseguiram fazer aí? Ô, Juan, Oi. por que nessa x-5 tem que ser igual, diferente de zero, e ali x-5 tem que ser maior ou igual? Não entendi isso. Pera aí. Ó, na de cima, na letra A, quais são os números que não podem ser aqui? Não existe raiz quadrada de quê? Número negativo. Certo? Então, tudo isso aqui, ó. Então, tudo isso aqui, deixa eu fazer. Então, ó, tudo isso aqui, ó, tem que ser maior que zero, porque tudo isso aqui não pode ser negativo. Certo? Embaixo, então eu estou achando que isso aqui, ó, tem que ser maior que zero. Aqui eu estou achando um valor que x não pode ser. Certo? X não pode ser diferente. Na verdade, ele tem que ser diferente sim, porque aqui embaixo, o único valor que não pode ser aqui embaixo, o único valor é o zero. Então eu falo que x menos 5 tem que ser diferente de zero. Aqui em cima não, aqui são muitos valores que x não pode ser. X não pode ser, na verdade, esse denominador aqui não pode ser números negativos. Por que não pode ser números negativos? Porque não existe raiz quadrada de números negativos. Certo? Então, como não existe raiz quadrada de números negativos, por isso que eu coloco essa restrição aqui. Deu para entender? Entendi, valeu. Beleza. Então, vamos lá
Próximo slide. Gente, eu queria fazer um pedido novamente aí para alguns alunos que não alteraram seus nomes, tá bom? Isabela, Raquel, quem mais? Tem alguns alunos, Isabela e Raquel, se eu não me engano, só. Isabela e Raquel que não alteraram seus nomes. Esther, Isabela e Raquel. Se vocês puderem alterar o nome de vocês, gente, vai ser bom que vocês vão receber presença, porque a presença está de forma automática, tá bom? Então, era só esse o recadinho que eu queria deixar aí. Então, ó, a gente resolvendo, a gente acharia aí os valores que x não poderia assumir. Olha aqui, questão 2, falando o seguinte. Me chamaram aqui no privado, pode falar, enquanto eu vou explicar. Eu vou chegar lá, tá bom? Sabendo que o diagrama a seguir representa uma função f de a em b, responda. Qual o domínio da função f? O domínio são todos esses valores aqui, ó. Então, o domínio é 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Ele pergunta qual o contradomínio da função f. O contradomínio da função f vai ser o quê? Vai ser todos esses valores aqui. Ou seja, todo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Qual o conjunto imagem da função f? A imagem vai ser todos aqueles valores que recebem a seta. Então, a imagem são esses valores aqui, ó. 0, 0, 1, 3 e 4. Qual a imagem do número 1? A imagem do número 1 é 3. O número 1 é a imagem de quais elementos? O número 1 é a imagem dos elementos 2 e do elemento 5. Qual a imagem do número 4? A imagem do número 4 é 0. E o número 4 é a imagem de qual elemento? O número 4 é a imagem do elemento 3. Está vendo que a gente conseguiu resolver todas essas opções aqui só seguindo as setinhas? Beleza, gente. Obrigado, Steph, por ter mudado o nome. Iago também. Iago, mudar o nome, colocar aí o primeiro B na frente do nome, tá bom? Eu não tá acompanhando presença pelo chat, tá bom? Então vamos prosseguir com nossos slides. Pediram, gente, a questão... Deixa eu ver se eu coloquei aqui nos slides a questão 10. Não coloquei a questão 10, mas deixa eu ver se eu consigo projetar aqui para vocês, só um momento. Pediram a questão 8 e a questão 10. Na questão 8, a questão fala assim, ó, determine o domínio das seguintes funções reais. Então, é basicamente a mesma coisa que a gente estava resolvendo ali, determinar o domínio das funções. Eu vou mostrar para vocês aí como a gente determina o domínio. Vamos chegar lá na questão 8. Questão 8 da página 37. Essas outras questões, gente, eu recomendo que vocês tentem fazer ela aí, tá bom? Ó, questão 8. Na questão 8, a gente tem o seguinte. A mesma coisa, né? A gente vê qual o domínio... Qual o domínio desse cara aqui? Domínio de função raiz. Então, eu sei que tudo que está dentro da raiz tem que ser maior que zero. Então, aqui, tudo que tem que ser maior que zero
tudo isso aqui tem que ser maior que zero. Olha a dica, as respostas vão pensando. Raiz cúbica tem restrição? Raiz cúbica não tem restrição. Então, na raiz cúbica, como não tem restrição, o x pertence a quais números? X pertence aos reais. Aqui tem o denominador. Então, aqui no denominador tem que ser diferente de zero. Aqui, além de estar no denominador, tem raiz. Juan, Oi. o x tem que ser diferente de zero ou, tipo, o que está embaixo, tipo, todo, x menos 1 tem que ser diferente de zero? O que está embaixo todo o denominador. Tá vendo? Então, aqui, Ah, ó, pode crer. tudo isso aqui tem que ser diferente de zero. E além de ser diferente de zero, o que está dentro da raiz tem que ser maior que igual a zero, não é isso? Ou seja, nesse caso desse último exemplo aí, olha só, nesse caso desse exemplo aqui, eu tenho que o x menos 1, ele vai ter que ser maior que zero. Por quê? Não pode ser zero no denominador e nem pode ter número negativo dentro da raiz. Aqui, a função cúbica. A gente sabe que a função cúbica ela não tem restrição. Por quê? Porque existe raiz cúbica de números negativos. Então, a restrição aqui é que isso aqui não pode ser zero. Então, isso aqui tem que ser diferente de zero. Aqui eu acho que meu denominador ele tem que ser diferente de zero, certo? E aqui em cima tem que ser maior ou igual a zero. Então, já vou achar quais são os meus valores aí nesse intervalo. Aqui eu vou ter que fazer a interseção. Vocês lembram que a gente trabalhou com interseção? Então, nessa G, a gente vai ter que fazer interseção. O restante é tudo a mesma coisa que a gente trabalhou nessa questão 3. Então, essa é a dica que eu dou aí para vocês tentarem resolver essa questão. Beleza? Aí vocês vão tentar fazer e a gente tira dúvida na próxima aula, gente. Vamos só tentar fazer os exercícios sem pressa, cumprindo o conteúdo, para a gente ir prosseguindo com a matéria. Pediram também a questão 10. Eu vou explicar a questão 10 e depois vocês tentem fazer aí, tá bom? Vamos seguindo com calma. Eu estou dando as explicações das questões para todo mundo fazer. Por quê? Porque eu acho que vai ficar mais simples depois todo mundo tentar fazer as questões. Olha só, essa questão 10. Ele fala assim, ó. Deixa eu colocar a questão aqui e tentar resolver ela. Olha só. Nessa questão 10, então eu tenho ax mais 1 dividido por x menos b. Ele fala, ó, x, o domínio da função é esse aqui, ó, x pertence aos reais, onde x não pode ser b. Tá vendo? X menos o elemento b. Ele pede para determinar a e b reais para que a gente tenha f de 0 igual a 1 meio e f de 1 igual a 2. Então vamos lá. Gente, nesse tipo de questão é muito, 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 muito importante a gente substituir os valores que ele está me dando. Ó. Ele está falando que no lugar do x aqui, ó, ele colocou 0. Tá vendo? Então, no lugar desse x aqui e esse x aqui, eu vou colocar 0. E no lugar desse f de 0, eu vou colocar meio. Então, eu vou ficar assim, ó. Vou ficar com, no lugar de f de x é meio. Então, vou colocar meio. E meio é igual a que multiplica quem? 0. Estou jogando na função, ó. Mais 1. E no denominador, eu vou ter 0 menos b. Aí eu tenho um tracinho aqui entre esses dois elementos. Beleza, essa é a minha primeira função. Minha segunda função é esse aqui, ó, quando eu tenho f de 1 que dá 2. Ou seja, vamos resolver isso aqui primeiro? Ó, vamos resolver isso aqui primeiro. Vai ficar 1 sobre menos b, certo? Então, b passa multiplicando 2. O meio passa dividindo. Ó. Então, vou ficar com meio. Vou colocar meio 0,5, tá bom? 0,5 que multiplica menos b. Então, vai ficar menos 0,5b. E isso é igual a quanto? Isso é igual a 1. Então, a gente já sabe o valor de b. b vai ser 1 dividido por menos 0,5, que vai dar menos 2. Então, b é menos 2. Já chamo o valor de b.
Agora a gente pode substituir nossa função aqui, ó. Essa função aqui vai me dar aqui. Como f de 1, olha só, f de 1 é 2, 2 é igual a, que eu não sei quem é, a, que multiplica x. Quem é x? Eu não estou falando f de 1, então x é 1. Ó, no lugar, estou substituindo. Mais 1 dividido por x, que é 1, menos b. Só que b é menos 2, então menos 2, eu vou ter o resultado aí, não vai? Olha só. Só substituindo todos os valores que ele me deu. Eu vou achar aqui, ó, 2. 1 menos 2, isso aqui vai dar 3. Então, 2 que multiplica 3, isso é igual a, né? A que multiplica 1 é a, mais 1. Quando eu faço isso aqui, ó, 2 que multiplica 3 dá 6. 6, mais 1 passa subtraindo, 6 menos 1 dá 5. Então, A é igual a 5. Então, achei, ó, achei o valor de A e achei o valor de B. Tem alguém que está com dúvida, gente, nessa questão aí? Perguntou, por que B é igual a menos 2? Olha só. B igual a menos 2, por quê? Porque a gente pegou o B aqui, ó. Quer ver? Acho que vai ficar mais simples se eu copiar. Antes de passar para essa linha, eu não tenho menos 0,5b igual a 1. Então, b é igual a 1 dividido por menos 0,5. Faz essa conta aí. Quanto que é 1 dividido por meio? 1 dividido por meio vai me dar 2. Então, b é igual a, com o sinal negativo, certo? Menos 2. Deu para entender? Não, o B não varia de acordo com o X, não. Só quem está variando é o F de X e o X. Beleza? Gente, conseguiram entender essa partezinha aí? Então, vou continuar. Deixa eu ver as dúvidas aqui. As dúvidas já foram. Então, vamos voltar para os nossos slides, tá bom? Deu quantas horas? 11h25. Então, vamos lá. Olha essa questão 3 aqui. Ele fala assim, ó, considera a tabela que fornece o salário dos empregados de uma empresa e o valor de imposto de renda para a renda específica de um país hipotético, tá bom? Isso não é um caso real. Aí o que ele fala? Ele fala assim, ó, com base nesses dados, responda às questões a seguir. A representação pode ocorrer de várias formas. Construa a seguir um diagrama de flechas que descreve a relação entre os salários dos empregados da empresa A e o valor do imposto de renda devido, que é o conjunto B. Então, a relação que ele está pedindo é para você colocar aqui, ó, aqui dentro, os valores do salário, não é isso que ele está querendo relacionar? A gente coloca aqui 1.000, coloca 1.000, coloca 2.500, coloca 3.000, coloca 4.000, e esses são os seus conjunto A. E o conjunto B é o imposto de renda devido, que seria 100, vamos colocar aqui 250, colocar aqui 300 e colocar aqui 400, certo? E ele pediu para ligar isso com flechas, né? Então vamos ligar com flechas. Ligando com flechas, a gente veria que o 1.000 está relacionado a 100, 250 esse e esse.
Então, isso aqui seria mostrar que B é função de A, certo? Ou seja, eu poderia colocar assim, ó, A representando como função até B. Beleza? Peraí. Aí ele perguntou, com base nos dados da tabela, é possível dizer se essa relação é uma função de A em B? Então a gente consegue ver que essa relação é uma função de A em B. Se a gente pegar, é o valor do salário dividido por 10. A função ó, que expressa seria o valor de A, ou seja, um elemento de A, dividido por 10, vai ser igual a um elemento de B. Essa seria a minha função que representa aí. Questão 4. A gente fala assim, o valor Y em reais da conta de água de uma determinada cidade é dado em função do metros cúbicos X de água consumido mais uma taxa fixa, correspondente à taxa de lixo expresso pela fórmula Y igual a 8x mais 30. Uma pessoa que teve consumo mensal de 15 metros cúbicos de água pagará. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês resolverem essa questão. Uma questão um pouquinho bem mais fácil que a outra. E conforme vocês forem resolvendo, vamos mandando aí no chat, beleza?